Os alunos, mais uma aula de História, continuando os estudos sobre a história do Amazonas. Nessa aula nós vamos estudar a cultura dos povos amazônicos, 3 grupos que residem na Amazônia: ribeirinhos, quilombolas e indígenas, 3 grupos de sujeitos que fazem parte da história da Amazônia e do Amazonas, assim por diante. Essa videoaula vai ter apenas uma parte. Vamos entrando agora já no conteúdo da aula. Os ribeirinhos, quem são eles? Vamos estudar os ribeirinhos, que são povos que vivem às margens dos rios dos Igarapé, nas proximidades do rio dos Igarapé, e de lagos e assim por diante. O que eles fazem? Eles vivem da pesca artesanal, atividades de sobrevivência, como a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, vivem da agricultura de subsistências, cultivam pequenos roçados, também tiram da floresta alguma coisa para suas vidas, para suas subsistências. Então, atividades extrativistas são a prática desses povos, desses sujeitos. Aqui nessas imagens nós verificamos exatamente as suas residências, suas casas, as suas moradias, os rios como meio de transporte, e é isso. Então, os ribeirinhos, nessa primeira parte, definindo quem são ribeirinhos, nós vamos continuando a análise sobre esses sujeitos, sobre esses povos. Os ribeirinhos habitam as margens dos rios Igarapé, que nós já falamos, lagos, na floresta, absorvendo a variação sazonal das águas. O que é a variação sazonal? É exatamente o período de cheia e período de vazante, enchente e vazante, cheia e seca, que é exatamente o que acontece muito nas margens dos rios amazônicos. 6 meses a água enchendo e 6 meses vazando. Então, essa é a variação sazonal das águas. A rotina de vida deles, nós já falamos um pouco, vive de atividades de sobrevivência, de subsistência, agriculturas de subsistências, pequenos roçados, extraindo da floresta algo que lhes sirvam para suas vidas, para vir. Vivem da pesca, exatamente suas casas, outras características, outras imagens, meio de transportes simples, canoas, pequenos barcos, pequenas rabetas. Então, esses são os ribeirinhos. Já foi definido quem são eles. Vamos a outro grupo, os quilombolas. Quilombos e quilombola. Primeiro, para entender quilombola, vamos entender que era o quilombo. Quilombo ou mucambo é o nome que se dá à comunidade formada principalmente por negros que fugiam da escravidão no Brasil colonial e imperial. Aqui ele se reuniu para viver livremente, praticando a sua cultura, tinha muitos quilombos que eram fortes, como o do Quilombo dos Palmares, o principal dele, o Quilombo dos Palmares, mas tinham outros que tinham uma vida até econômica razoável, produziam exatamente para vender o que produziam na agricultura. Quilombo foi uma das principais formas de resistência contra a escravidão. Um dos mais representativos, já falamos, Quilombo dos Palmares. Então, eles fugiam para viver livremente, para fugir da opressão, da repressão da escravidão. Então, os quilombos eram comunidade de negros que fugiam da escravidão. Escravidão, o peso que ela significava para esse povo que foi trazido à força. E os quilombolas são exatamente os descendentes dos quilombos, os descendentes que formaram comunidades, e por conta agora da Constituição de 1988, muitas dessas comunidades conseguiram exatamente título de posse das terras onde sobrevive. Aqui está mostrando algumas dessas imagens, E os quilombolas representam os habitantes em comunidades descendentes dos quilombos, ou seja, quilombolas são os herdeiros negros que tiveram seus antepassados viventes nos quilombos.
Então, os quilombolas são exatamente esses sujeitos. Quilombola na Amazônia. A Amazônia abriga aproximadamente 150 comunidades de 3.500 em todo o Brasil, segundo a Fundação Palmares, que é uma das instituições que representam esses sujeitos, ou deveriam representar, que atualmente no governo Bolsonaro está exatamente fazendo o contrário. Quilombolas no Amazonas. No Amazonas, apenas 9 comunidades quilombolas conseguiram a certificação da Fundação Palmares, ou seja, conseguiram ser reconhecidos como comunidades quilombolas. E onde é que elas ficam? 5 no município de Barreirinha, comunidade de Santa Teresa, do Mutupiri, São Pedro, Trindade, Ituaquara e Boa Fé. 2 comunidades em Novairão, Tambor e uma em Manaus. Barranco, no bairro Praça 14. E agora a de Itacoatiara, conforme pesquisador Emanuel de Almeida Farias. Então, apenas esses municípios, Barreirinha, Novairão, Manaus e Itacoatiara, têm exatamente a formação dessas comunidades quilombolas. Aqui na imagem do mapa está mostrando a de Manaus, né? Aqui é Novairão e aqui Barreirinha. O mapa está mostrando exatamente a localização. Aqui nessas imagens nós vamos verificar os quilombolas da Praça 14, quilombola de Barreirinha, de Novairão e aqui Itacoatiara. Aqui em Barreirinhas, ele foi até recebeu, ganharam espaço para um museu dos quilombolas. Então aqui a representação deles, demonstrando essa história dos negros no Amazonas. Isso aqui não entra no nosso estudo. Aqui os indígenas, terceiro grupo que nós vamos estudar, os indígenas na Amazônia. Cerca de 180 povos indígenas vivem na região, com centenas, dezenas de línguas falantes. A Amazônia do Brasil, somando uma população de aproximadamente 208 indivíduos, vivem em toda a Amazônia. A Amazônia nós sabemos que é formada pelo Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, o Amapá, o Acre, Mato Grosso, Maranhão, assim por diante. Então, a distribuição dos indígenas na Amazônia, aqui como eles são formados na Amazônia, 94.608, vivem na cidade 18.783, um total de 113.391 no Amazonas. E aqui estão todos os estados da Amazônia, Roraima, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Acre, Tocantins, Rondônia, Amapá e assim por diante. Dá um total de 208.522 viventes indígenas, né? E assim isso na Amazônia. Vamos em frente. Os indígenas que vivem na floresta amazônica, em sua maioria, dormem em redes dentro de enormes ocas, que são as suas casas, né? E como seus antecedentes ou antepassados. Caçam, pescam, cultivam seus próprios alimentos, falam suas línguas nativas e assim por diante. Aqui as imagens mostrando eles, indígenas no Amazonas. Uma parte da população da Amazônia que vive no Amazonas é estimada em 76 mil indígenas, dividida em 350 comunidades e aldeias, pertencentes a 18 povos, Ticuna, Cucama, Cambeba, Caixana e assim por diante, Tucano, Tuiuca, Sateremaué, Dessana, Maiuruna, assim por diante. São todas as etnias que vivem no Amazonas. Eles tinham religião, hábitos e costumes comportamentos similares. A divisão do trabalho era parecida entre todos os povos. Está dizendo aí que eles têm uma semelhança de sua vida, de seus costumes, de sua religião. Muitos são praticantes do cristianismo, mas continuam praticando também os seus elementos religiosos, assim por diante. A vida deles era baseada na caça, na pesca e na coleta. A crescida da agricultura e de algumas plantas. Aqui nós temos mais outros quadros, os ticunas, saterimaué, os tucanos, os tuiucas.
Indígenas em Manaus. Em Manaus existem várias comunidades indígenas, cerca de 8 comunidades. E ela está exatamente representada de uma forma geral na capital do Amazonas, segundo a coordenação dos povos indígenas de Manaus. Vivem cerca de 30 mil indígenas. Grande parte está organizada em associações, comunidades no centro urbano ou nas áreas ribeirinhas. Principais etnias são Tucano, Ticuna e Satere-Maué. E aqui está exatamente mostrando, né, essas comunidades na redondeza de Manaus. São 8 comunidades na redondeza de Manaus. Outros municípios do Amazonas que têm população indígena são os 4 maiores municípios: São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Santa Isabel do Rio Negro. Aqui são exatamente representantes índios vivendo no Rio Negro, São Gabriel, Santa Isabel, São Paulo de Olivença. Então aqui são os municípios. Gente, olha só, são 3 sujeitos que fazem parte da história. Esses sujeitos, de um modo geral, os quilombolas, os indígenas ribeirinhos, mais precisamente os quilombolas ribeirinhos, eles são organizados, eles têm instituições, associações que defendem os seus, defendem os seus interesses, defendem as suas ideias, defendem a sua cultura e assim por diante. Esses sujeitos que nós trazemos aqui nos nossos estudos, esses sujeitos, eles são atuantes, eles são defensores, eles sabem dos direitos deles, que segundo a Constituição de 1988 garante a eles esses direitos, E eles defendem, muitos sofrendo por repressões de mais diversas, mas eles continuam na luta pelo reconhecimento, pelo respeito, em defesa das suas ideias, em defesa da cultura, em defesa da sobrevivência, tão importante para a formação da cultura brasileira, da cultura amazonense, da cultura manauense ou manauara. É isso, ok?